Basta! Esse é o canal Barru, seja bem-vindo. Eu sou o Veloso e vou falar do nosso adversário de logo mais às 18h30 na Arena Fonte Nova. Este é o raio-x adversário, trazendo hoje o Vasco, nosso adversário da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A e que já encontrou o tricolor de aço pelo menos 61 vezes na história. Este será o 62º jogo e o Bahia nos confrontos históricos aí leva uma boa vantagem. São 25 triunfos do tricolor contra 17 triunfos da equipe adversária e tem outros 19 empates. Jogando na Fonte Nova, a situação melhora ainda mais para o tricolor. O Bahia venceu o Vasco dentro de casa 15 vezes dos 28 jogos que tivemos jogando em Salvador e tivemos 5 derrotas apenas. Temos um jogo, inclusive, em campo neutro, onde o Bahia também venceu. Jogando na casa do adversário, o Bahia tem uma situação menos melhor. Temos aí 9 triunfos jogando lá dos 32 jogos que tivemos na casa do Vasco. Vencemos 9 vezes, perdemos outras 12 partidas e são 11 empates. Mas o jogo de hoje, no palco de hoje, o Vasco tem muito tempo que não vence. E a última vez foi em 2012, aquele 2-1 que inclusive o Vasco já tinha vencido no ano anterior e 2-0 e depois venceu novamente em 2-1. O jogo foi no Pituacives. A Arena Fonte Nova naquela época estava em construção, tinha sido demolida, estava em preparação para a Copa do Mundo de 2014. Então os jogos do Bahia estavam sendo realizados em Pituacives. O Vasco venceu o Bahia nesses 2 anos aí seguidos, 2011 e 2012. Jogando na Fonte Nova mesmo, antiga, o Vasco, a última vez que tinha vencido foi em 87, lá em 1987, um ano antes do Bahia ser campeão brasileiro. Mas no palco de hoje, o Bahia precisa fazer o seu dever de casa, já que ambos estão numa situação ruim na tabela de classificação. Enquanto o Vasco só tem 16 pontos, conseguiu apenas 4 triunfos em 20 jogos, ele que tem um jogo a menos que o Bahia. O Vasco conseguiu vencer apenas 4 vezes e isso está lhe permitindo habitar a zona de rebaixamento por longas rodadas. Já o Bahia está ali naquela portaria da zona de rebaixamento também por longas rodadas e ainda que vença nessa partida, nessa rodada, vai continuar como porteiro, já que o Goiás empatou sua partida e colocou 4 pontos de distância novamente para o tricolor de aço. Já a equipe do Vasco está aí com uma sequência de bons resultados que ele acabou quebrando no último jogo contra o Palmeiras. Acho que foi contra o Palmeiras, foi exatamente isso. O Palmeiras venceu o Vasco por 1-0, um jogo polêmico lá com a arbitragem. O Palmeiras conseguiu esse triunfo diferente do primeiro jogo da primeira rodada, que eles empataram em 2-2. Na verdade, como começou o ano do Vasco nessa temporada, para a gente entender por que o Vasco nesse momento está onde está. O Vasco era um time que tinha caído na temporada 2020 para a Série B, e lá ficou até 2022, não conseguiu subir em 2021, ficou ali na 10ª colocação com 49 pontos, um ponto a mais do que o Cruzeiro, inclusive, que também estava ali habitando a Série B naquele momento. Daí em 2022 teve ali a companhia de Grêmio e Bahia e em 2022 eles conseguiram subir, inclusive o Vasco subiu com a mesma pontuação do Bahia, o mesmo número de triunfos, mesmo número de empates, mesmo número de derrotas. O Bahia ficou na frente apenas por 2 golzinhos ali de vantagem, 14-12, e o Vasco ainda tentou ganhar no tapetão os pontinhos para ficar na 3ª colocação ali naquela confusão que teve com o Sport, mas acabou retornando para a 4ª colocação. Aí começa 2023, o Bahia virou SAF, o Vasco virou SAF também, assinou em definitivo a SAF, mas eu acho que em 2022 eles já tinham pego o dinheiro, inclusive já tinha se tornado SAF ali naquele momento. Porém, a expectativa é que esses 2 times endinheirados conseguissem montar equipes melhores, equipes mais competentes, equipes que não iriam estar neste ano brigando novamente para não cair, brigando para fugir da Série B. Ninguém esperava que ambas as equipes estivessem nessa situação. Só que o ano do Bahia começou muito mal e aí a situação, o panorama para o torcedor mudou completamente. O Vasco, idem. O Vasco até conseguiu fazer um campeonato carioca muito bem, mas chegou na semifinal e caiu para a equipe do Flamengo, perdeu as 2 partidas na semifinal, chegou a jogar a Copa do Brasil e no segundo jogo contra o ABC
o ABC simplesmente é o lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. É um time que acabou de subir da Série C para a Série B e já está querendo retornar e muito provavelmente vai retornar para a Série C. E o Vasco conseguiu perder a classificação em casa em São Januário, inclusive está lá interditado sem receber jogadores já tem 2 meses, até foi liberado, mas sem torcida. Tá uma confusão para a equipe vascaína por conta desse problema com a justiça. Que aconteceu lá em junho, numa confusão no jogo contra o Goiás, inclusive. Então, em casa, nos pênaltis, o ABC derrubou a equipe vascaína no segunda rodada do campeonato da Copa do Brasil. Não fez uma Copa do Brasil muito boa, diferente do Bahia, que até foi um pouquinho mais longe, mas caiu mais uma vez para o Grêmio, mais uma vez nas quartas de final. O limite do Bahia é ali. O limite chegou no Grêmio, o Bahia cai. Chegou nas quartas, o Bahia cai. Não passa disso aí, infelizmente. E aí, começou o Campeonato Brasileiro. Do Vasco vencendo a equipe do Atlético Mineiro fora de casa ali em 2-1, resultado excelente. Ninguém esperava que o Atlético Mineiro fosse esse Atlético Mineiro, né? Esperava-se que o Atlético Mineiro continuasse sendo um time forte, principalmente jogando em casa, mas o Vasco foi lá e beliscou 3 pontos na estreia, enquanto o Bahia perdeu. O Bahia perdeu contra o Bragantino fora de casa de 2-1. E aí veio o segundo jogo. Bahia perdeu novamente dentro de casa para o Botafogo. Ninguém esperava que o Botafogo fosse esse Botafogo aí também. Mas o Bahia também perdeu, foi derrotado. E aí o Vasco pegou o Palmeiras dentro de casa. Resultado muito normal, tranquilamente, 2-2, empatou a partida e todo mundo esperava que contra o Bahia o Vasco ia vencer. A expectativa era de triunfo lá do Vasco e aí o Bahia foi lá e conseguiu o primeiro triunfo do campeonato e o primeiro triunfo e único também fora de casa, vencendo o Vasco de 1-0 com o gol de Tassiano. Ali foi um balde de água fria para o Vasco, que ficou simplesmente 10 rodadas sem vencer. Tinha empatado o jogo do Palmeiras antes, sim, perdeu para o Bahia e depois conseguiu aí ficar 10 jogos sem vencer. Foram 7 derrotas e 3 empates, voltou a vencer contra a equipe do Cuiabá, mas só venceu aquele jogo, depois ficou mais uma sequência também sem vencer. Enfim, isso levou o Vasco a habitar a zona de rebaixamento por longas datas, onde ele se encontra aí também nesse momento com 16 pontos apenas e 4 triunfos conquistados. Aliás, 2 desses triunfos foram exatamente contra o Atlético Mineiro, que virou freguês do Vasco nesse campeonato. Perdeu também no retorno. A equipe do Galo visitou a equipe do Vasco e tomou 1-0, tomou um coco. E aí o Vasco, naquele momento, esperava que tinha mudado a chave. O Vasco passou aí 3 rodadas sem perder, conseguiu vencer bem a equipe do Atlético Mineiro dentro de casa, conseguiu alguns resultados positivos. Tinha 3 jogos aí que não perdia, e aí teve essa quebra no último jogo, na 21ª rodada, perdendo para o Palmeiras de 1-0, um jogo que a equipe do Vasco reclama muito da arbitragem, né, do VAR principalmente, mas vem para Salvador com muita esperança de fazer um novo jogo, um novo começo, um recomeço e voltar a sonhar em sair da zona de rebaixamento. Esperemos que não seja hoje, esperemos que não seja contra o Bahia. Afinal de contas, o principal adversário do Vasco hoje é o Bahia, porque é o Bahia que está o primeiro time ali fora da zona de rebaixamento com 21 pontos. São 5 pontos de diferença, onde o Vasco ainda tem um jogo a menos contra o Lanterna, que é o América. Então, é de suma importância para o Vasco acreditar no triunfo e buscar esse triunfo, o que pode favorecer o Bahia, que o Bahia vai encontrar um time que não vai ficar ali acovardado atrás, não vai ficar ali esperando o Bahia, pode até ter uma postura dessa no início da partida, mas vai ser um time que vai ter que buscar o triunfo, porque se ele ficar esperando o Bahia muito, eles podem não ter muito sucesso. Então isso pode favorecer o Bahia, só que o Bahia também tem problemas, o Bahia também tem muitos problemas, e isso é assunto para outro vídeo. Vamos ficar por aqui com o raio-x do adversário. Bora Bahia, bora Barruts, Veloso, fui!